Capítulo 16. A descida deveria ser bem mais fácil do que a subida, mas cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Eu tinha falhado. Mason prometeu guardar meu segredo, mas que garantia eu tinha de que Shawn não estaria andando de um lado para outro com a arma na mão quando voltássemos? Eu podia estar indo em direção à minha própria morte. Eu tinha visto Mason tentar impedir Shawn de atirar no guarda florestal, tinha certeza de que foi essa a sua intenção quando se jogou em cima do companheiro, e talvez ele fosse uma pessoa melhor do que eu pensava. Mas não importava onde Mason traçava sua linha entre o certo e o errado. Shawn era quem estava com a arma. E havia o corpo da garota. Eu não sabia quem a havia matado, mas a forma como Mason havia reagido quando eu lhe contará sobre o cadáver tinha sido estranha. Ele estava escondendo alguma coisa de mim, e de Shawn também, ao que parecia. Por fim, a cabana da guarda florestal surgiu em meio à escuridão. Eu estava quase chegando à varanda quando senti meu corpo voar para trás. Era Mason me puxando. Sua mão enluvada cobriu minha boca e, por um instante desesperador, pensei que ele estivesse tentando me sufocar. Sua respiração ofegante estava bem próxima ao meu ouvido, e seu corpo era uma parede rígida junto às minhas costas. A porta da cabana estava aberta, e a voz de Calvin vinha lá de dentro. Meu coração acelerou. Calvin. Ollie. Ele tinha me encontrado. Onde elas estão? Exigiu Calvin, fora do meu campo de visão. Não tenho a menor ideia do que você está falando, respondeu Shawn, melindrado. Mason me levantou, apesar de eu me debater e desferir chutes no ar, e me arrastou silenciosamente até o último degrau da varanda. Vimos os dois homens pela janela da cozinha. Calvin provavelmente surpreendera Shawn enquanto ele dormia, porque estava apontando uma arma para o comparsa de Mason. Não reconhecia a arma. Calvin provavelmente a truxera da Edleweld. Eu sabia que os Versteeg tinham armas na cabana. A de Shawn não estava à vista. Para minha tristeza, uma luz havia sido ligada na sala de estar, tornando impossível para Calvin me ver do outro lado da janela da cozinha. Estava muito escuro ali fora. Se ele olhasse naquela direção, veria apenas o interior da cabana refletido na vidraça. Tentei gritar seu nome, mas a luva de Mason apertava minha boca impiedosamente. Tentei chutar suas canelas e meu calcanhar acertou o moço antes de ele me empurrar contra a parede de fora com um vigor impressionante. Eu tinha subestimado muito sua força, e me vi derrotada. Com a mão livre, ele prendeu meus pulsos, e forçou o joelho na parte de trás da minha perna, até eu não aguentar mais a dor e ficar inerte. Ele aproveitou este momento em que baixei a guarda para pressionar o corpo violentamente contra o meu, me prendendo entre ele e a cabana. Meu rosto foi empurrado contra a veneziana gelada, e tive que me esforçar para ver Calvin pela janela. Há 3 tigelas na pia, 3 copos no balcão. Ross knew Calvin. Sei que Corby e Brit estavam aqui com você. Ele foi até a pia e passou o dedo nas tigelas, dando uma olhada rápida. Ei, comida esta omara. Elas estiveram aqui recentemente. Onde estão agora? Talvez eu tenha usado as 3 tigelas, respondeu Shawn, irritado. Calvin atirou um copo na direção de Shawn, que se abaixou, e o copo quebrou na parede atrás dele. Quando encarou Calvin novamente, estava um pouco pálido. Você as matou? Calvin não diminuiu os passos enquanto andava em direção a Shawn, apontando a arma a queima-roupa. Sua voz tremia de raiva, mas a mão que segurava a arma permaneceu firme. Matou? Shawn não parava de mexer as mãos, inquieto. Não sou um assassino, respondeu, em um tom ingênuo demais para ser verdade. Não? Retrucou Calvin em uma voz implacavelmente suave. Eu conheço você. Já o vi por aí. No bar Silver Dollar Cowboy. Você gosta de embebedar as garotas e tirar fotos delas. É um pervertido dos infernos. Observei a expressão no rosto de Shawn. O ar inocente foi embora, dando lugar ao medo. Não sei o que você viu, mas não era eu, não tiro fotos de garotas. Nem sequer tenho uma câmera. E nunca subo as montanhas. Que tipo de coisas pervertidas você faz com as fotos? Perguntou Calvin. Vi você com aquela garota, a socialite que desapareceu. Talvez eu deva contar à polícia. Você pegou o cara errado, gaguejou Shawn. Onde está minha irmã? Onde está Brit? Comece a falar ou eu vou contar aos policiais. Calvin estava gritando agora. Você tirou fotos delas? Achou que poderia chantagear minha família? Ou postar as fotos na internet para perturbar minha irmã? Owen Loss. Shawn engoliu em seco. Não. Não vou perguntar de novo. Onde estão as garotas? Você tem que acreditar em mim, nunca quisemos fazer mal nenhum a elas. Nós acolhemos porque o carro delas estava preso e não podíamos deixá-las congelando na tempestade. Eu e meu amigo, Ace. Ele estava aqui quando fui dormir. Deve ter fugido com ela. É ele que você quer, ela. Quem é ela? Brett. E Ellie leva Brett. Ela estava aqui com a gente. Acho que ele estava interessado nela. Mas eu nunca toquei nela. Posso jurar sobre o túmulo da minha mãe. Dê uma olhada na floresta. Talvez ele a tenha levado lá para fora, querendo um pouco de privacidade. É melhor você dar uma olhada. E quanto a Corby? Onde ela está? Ace me fez deixá-la na cabana, antes de caminharmos até aqui. Ele disse que não tínhamos suprimentos suficientes para as 2 garotas. Deixei comida e água para ela, mesmo Ace me dizendo para não fazer isso. Cuidei para que ela ficasse segura. Você deixou minha irmã sozinha em uma cabana? Que cabana? Fica a alguns quilômetros daqui, longe da estrada. Tem cortinas azuis nas janelas. O gramado está cheio de ervas daninhas. Ninguém aparece por lá há anos. Eu sei qual é. O snowmobile lá na frente. Onde está a chave? Shawn não respondeu de imediato, claramente relutante em abrir mão do que tinha acabado de cair do céu em suas mãos. Não sei. Estava estacionado lá na frente quando chegamos. Não é nosso, disse ele.
O motorista deve ter ficado sem combustível e o deixou aqui. Duvido que valha o trabalho de tentar uma ligação direta. Calvin apontou a arma para ele. Não minta para mim. Mr. Agora. Você não vai atirar em mim. Descobririam que foi você. Não tem ninguém aqui nas montanhas. Só você, eu, Ace e as garotas. Não se preocupe, não vou deixar nada para eles encontrarem. Calvin atirou. As explosões em staccato feriram meus ouvidos e me assustaram. Atrás de mim, o corpo de Mason estremeceu violentamente. Ele também estava chocado. Eu tinha visto Shawn matar o guarda florestal, tinha visto pedaços de tecido humano salpicarem as paredes, mas nada disso havia me preparado para ver Calvin matar alguém a sangue frio. Aquilo não podia estar acontecendo. Minha mente tentava de todas as formas, em meio à loucura, encontrar algo que justificasse a violência de Calvin. Porque ele não havia amarrado Shawn e o entregado às autoridades. Era inimaginável a ideia de que ele pudesse matar Shawn sem qualquer evidência concreta de que ele ferira uma de nós duas. Será que sua preocupação era tanta que ele não estava raciocinando direito? Eu tinha que falar com ele. Precisava mostrar que estava viva e acalmá-lo. Juntos poderíamos ir embora daquele lugar horrível. Então me debati com ainda mais força para me livrar de Mason. Ele cravou os dedos em minha pele, mas eu mal registrava a dor. O único pensamento martelando em minha mente era alcançar Calvin. Estou aqui. Eu gritava freneticamente para ele na minha cabeça. Estou bem aqui fora. Lá dentro, Calvin chutou o corpo sem vida de Shawn, para ter certeza de que ele estava morto. Então revistou seus bolsos. Pegou calmamente o dinheiro da carteira dele e a chave do snowmobile. Em seguida foi até o quarto onde Shawn havia dormido, reaparecendo um pouco depois com a arma dele, que enfiou no cinto. Após dar uma rápida olhada nas gavetas da cozinha, encontrou um isqueiro. Não entendi logo de cara porque ele colocará fogo nas cortinas da sala. Mas depois a ficha caiu. Shawn tinha razão. A polícia suspeitaria de Calvin. Podiam até concluir que ele era o responsável pelo assassinato do guarda florestal. Ele tinha que destruir as provas. Uma fumaça negra e densa saía do sofá, que Calvin incendiou logo após as cortinas, e chamas brilhantes subiam pelas paredes. Eu mal podia acreditar em como o fogo tinha se alastrado tão rápido, correndo de um móvel para outro, e uma fumaça ainda mais espessa subiu e tomou conta da sala. Quando Calvin foi em direção à porta da frente, Mason me arrastou para um canto escuro da varanda. Do nosso esconderijo, ouvi o barulho das botas de Calvin nos degraus da varanda enquanto descia, trotando. Ele estava indo embora. Sem mim. Eu tentava desesperadamente me soltar, mas os braços de Mason pareciam feitos de aço. Eu não podia correr. Não podia gritar. Meus gritos abafados eram muito baixos para serem ouvidos diante do vento e do crepitar do fogo. Calvin estava indo embora. Eu precisava detê-lo. Não aguentaria ficar nem mais um minuto com Mason. Ouvi o barulho do snowmobile sendo ligado. Em uma questão de segundos, o zumbido do motor desapareceu. Mason me soltou. Desabei contra a balaustrada da varanda. Sentia meu coração se partindo, estilhaçando-se em fragmentos irreparáveis. Pressionei o rosto nos braços cruzados e deixei escapar um som profundo de agonia. As lágrimas corriam pelo meu rosto. O pesadelo estava me arrastando de volta, para uma profundidade que eu não sabia que existia. Fique aqui, disse Mason, com urgência na voz. Vou entrar para pegar nosso equipamento. Puxando o casaco para proteger a cabeça, ele disparou pela porta aberta. Eu podia ter fugido. Naquele momento, eu podia ter corrido em direção às árvores adentrado à escuridão. Mas eu sabia que Mason iria me encontrar. E ele estava com os equipamentos. Ele tinha razão. Eu não duraria muito tempo sozinha. Desci lentamente os degraus da varanda, ainda muito chocada por Calvin ter ido embora sem mim para prestar atenção ao fogo. Atordoada, observei as chamas brilhantes lamberem o chão e fagulhas caírem do teto. Os estalos e o silvo do fogo haviam se transformado em um rugido. Através da fumaça, eu tinha vislumbres de Mason jogando tudo o que podia em nossas mochilas. Mesmo à distância, o calor ardia intensamente pela porta, encharcando meu rosto de suor. Hora Mason, devia estar suffocante. Por fim, ele cambaleou porta afora, tossindo violentamente, com duas mochilas nos ombros. Seu rosto estava coberto de fuligem e, quando ele piscou, o branco de seus olhos parecia se destacar. Minha reação diante daquela visão monstruosa deve ter transparecido em meu rosto. Ele passou a manga do casaco pelo rosto, tirando a maior parte da fuligem. A neve rodopiava com força entre nós, salpicando o rosto sujo dele. A tempestade está caindo com força total, disse ele. Precisamos encontrar um abrigo antes que seja tarde demais. Capítulo 17. Mason estava certo. Uma forte nevasca caía na montanha. Como o chão já estava coberto por causa das tempestades anteriores, a neve se acumulava rapidamente. Subia pelos troncos das árvores e pesava sobre os galhos. Ninguém subiria a montanha por hora. Nem a polícia, nem o meu pai. Estávamos à nossa própria sorte. E nada me parecia mais assustador. Precisávamos encontrar um abrigo onde pudéssemos ficar protegidos do frio e da neve. Eu não sabia de nenhuma cabana por perto, o que significava que nossa única opção era encontrar uma árvore caída ou uma caverna. Enquanto avançávamos penosamente, Mason tirou o gorro de lã e me deu. Eu estava desconfiada e ressentida quanto àqueles pequenos gestos de bondade das últimas horas, mas dessa vez aceitei o gorro, agradecida. Minhas meias estavam encharcadas depois da fuga no meio da noite, e meus dentes começavam a bater. Eu estava disposta a arriscar meu orgulho por qualquer forma de me aquecer. Obrigada, falei. Ele acenou com a cabeça, os lábios em um tom pálido de azul. Seu cabelo curto brilhava por causa da neve.
Eu sabia que o certo seria devolver o gorro, mas eu também estava congelando. Então simplesmente desviei o olhar e fingi que não estava vendo. A única coisa inteligente a fazer seria consultar o mapa de Calvin, que mostraria o abrigo mais próximo. Mas eu não sabia como olhar o mapa sem que Mason o visse também. Se ele soubesse do mapa, não precisaria mais de mim. Ele o pegaria, e então seria cada um por si. Além disso, se o mapa se molhasse, por exemplo, a tinta provavelmente iria manchar. Pior ainda, o papel podia rasgar ou se desfazer. Caminhamos por muito tempo, cada passo lento e cauteloso, tomando o cuidado de verificar se não havia nenhum detrito escondido sob a neve antes de jogarmos o peso do corpo. As nuvens encobriam a lua, tornando a noite mais escura do que nunca, mesmo com as lanternas. Meus dedos dos pés estavam dormentes devido ao frio. Mesmo quando fechava bem a boca, não conseguia parar de bater os dentes. Eu estreitava os olhos para protegê-los das rajadas árticas de vento, focando as botas de Mason à frente. Toda vez que ele dava um passo, eu me forçava a fazer o mesmo. Como ele era alto e tinha ombros largos, bloqueava a maior parte do vento, mas ainda assim o ar frio me atingia, atravessando meu casaco e congelando minha pele. Logo meu cérebro desligou e procurei concentrar minha energia em simplesmente seguir em frente. Então meus pensamentos correram para onde sempre iam. Hora Calvin. Capítulo 18. Estou saindo, anunciou Corby de dentro do provador. Ouvi o farfalhar da seda quando ela abriu o ferrolho da porta. Não minta, porque vou saber de cara se não estiver falando a verdade. Sentei-me no banco do outro provador, bem em frente ao de Corby, a porta aberta. Corri para terminar minha mensagem, apertei enviar e deixei meu telefone cair disfarçadamente na bolsa. Senti uma pontada de culpa ao fazer isso. Eu não gostava de esconder coisas de Corby. Estou chateada por você achar que eu mentiria. Falei, mas não sem um peso na consciência. Corby estava usando um vestido espartilhado violeta que esvoaçava na altura dos tornozelos enquanto ela rodopiava como uma princesa da Disney. E ai, o que você achou? Perguntou ela. É roxo. E? Você me disse que o urso odeia roxo. Falei. Ela fez um gesto exasperado. E é por isso que vou usar este. Para ajudá-lo a mudar de ideia. Se ele vir como fico linda de roxo, vai perceber que adora. Você vai fazê-lo usar uma gravata borboleta roxa, para combinar? Sim, disse Corby, revirando os olhos diante da estupidez da pergunta. É o baile da escola. Timos K. Astar Combinando. Nossa foto pode ir parar no anuário. As fotos do anuário são em preto e branco. Você não está tornando as coisas muito divertidas. Experimente pelo menos um vestido, implorou Corby, puxando minhas mãos em um esforço para me fazer levantar do banco. No ano passado fomos comprar o vestido do baile juntas e nós duas participamos. Quero que seja como no ano passado. O que há de errado com os garotos da nossa escola? Não dá para acreditar que nenhum deles tenha convidado você ainda. Eu não contará a Corby que Brett Fisher havia me convidado para o baile e eu tinha recusado. Não estava disponível. Estava namorando alguém não oficialmente. Não sabia por mais quanto tempo teria que guardar esse segredo, porque era isto. Um segredo que eu tinha jurado manter antes de perceber que esse segredo abriria um buraco em meu peito. Meu celular tocou na bolsa. Quem está mandando mensagem para você? Pergunta Corby. Provavelmente meu pai. Falei, fingindo tédio, mexendo no rabo de cavalo. Um sorriso escandalizado se abriu no rosto de Corby. Você tem um namorado secreto, Brit, querida? Provocou ela. Sim, brinquei, mas abaixei a cabeça para ela não me ver corar. Bem, espero que você arrume um par logo, disse ela, com a voz séria, porque não vou me divertir nem um pouco no baile se souber que você está em casa vendo um filme, comendo sorvete e engordando. Ah, já sei. Que tal aquele cara que sempre fala com você quando estamos saindo da aula de matemática? O Sr. Bagshaw? Corby estalou os dedos, balançando o braço de quadril a quadril como uma dançarina em um clipe de música. Essa. Um amor mais velho e proibido. Essa é a minha Brit. Próximo vestido, por favor, falei. Quando ela desapareceu atrás da porta do provador, peguei meu celular. A mensagem de Calvin estava à minha espera. Posso ver você hoje à noite? O que você tem em mente? Escrevi em resposta. Escapar lá pelas 11. Traga seu biquíni. Serei o cara na banheira de hidromassagem com as bebidas. Os Versteeg tinham uma banheira de hidromassagem e uma piscina no quintal. Por mais que eu quisesse estar com Calvin naquela noite, estava cansada do trabalho que davam aqueles encontros secretos tarde da noite. Calvin tinha me dito que Corby não podia saber sobre nós dois ainda. Ninguém podia. Ele tinha me convencido de que manter nosso relacionamento em segredo tornava as coisas excitantes. Eu queria dizer a ele que já tinha 17 anos agora e que, portanto, não tinha mais idade para joguinhos e segredos. Mas tinha medo de que ele entendesse errado. Afinal, ele já tinha quase 19. Quem era eu para lhe dar conselhos sobre relacionamentos? Estou ouvindo você digitando, cantarolou Corby pela porta do provador. Ouvi um zíper agarrar enquanto ela experimentava outro vestido. Você devia estar me dando atenção exclusiva. Droga! Por que não temos uma loja de departamentos de verdade? É incrível como temos 10 McDonald's por pessoa, mas nenhuma Macy's. Vou ter que comprar um vestido online. Era difícil pensar no baile quando eu sabia que não ia. Eu queria ir, mas Calvin não estava pronto para tornar nosso namoro público. Em vez de me concentrar no fato deprimente de que eu não ia ao baile e de que não participaria de todos aqueles rituais femininos divertidos que acompanham a ocasião, me forcei a pensar positivamente. You estava namorando Calvin Versteeg. O amor da minha vida. Vendo por uma perspectiva geral das coisas, o que era um baile bobo de escola.
Só fazia algumas horas que Calvin tinha se despedido de mim com um beijo depois da escola e que havíamos entrado em uma sala vazia para namorar até ouvirmos o zelador empurrar seu carrinho pelo corredor. Mordi o lábio para conter um sorriso. Calvin e eu nos conhecíamos desde crianças. Dificilmente passava um dia sem que eu o visse. Ele antes puxava meu rabo de cavalo e me chamava de pirralha. Agora passava o dedo carinhosamente pelo meu rosto enquanto conversávamos e me beijava em momentos roubados e encontros proibidos. Eu tinha que admitir, era meio excitante. Às vezes. Mas havia as outras vezes. Como na semana anterior, quando o melhor amigo de Calvin, Dex Vega, nos flagrou atrás do campo de beisebol, bem depois do fim do treino. Minhas costas estavam apoiadas na porta da picape de Calvin, e ele estava grudado em mim, sem deixar nenhum espaço entre nossos corpos. Dex falou o de sempre: arranjem um quarto. Ele não era muito criativo. Era da equipe de atletismo, assim como Calvin, e era ótimo nas provas com barreiras. Mas não era tão bom assim em todo o resto. Já fiz isso, disse Calvin, piscando para mim em busca de cumplicidade. Eu sabia que Cal não iria gostar que eu o desmentisse na frente do seu melhor amigo, mas não tínhamos dormido juntos ainda. Os olhos de Dex correram pelo meu corpo de cima a baixo. A maneira como ele sorriu para mim fez com que me sentisse uma vadia. Pensei que você não tivesse namorada, Versteeg. Na verdade, ele tem, eu quis dizer. Eu sabia que tinha concordado em manter nosso relacionamento em segredo, mas aquela não era a oportunidade perfeita para finalmente abrir o jogo? Porque Calvin sentia a necessidade de mentir para o melhor amigo. Porque estava me pedindo para mentir para minha melhor amiga. Calvin era conhecido como um galinha que não se envolvia com ninguém, nunca havia tido uma namorada séria, mas aquilo era diferente. Eu era diferente. Ele se preocupava comigo. Eu tinha certeza disso. Só não queria que parecesse que eu estava tentando me convencer disso. Não tenho, disse Cal. Eles riram, socaram um ao outro de brincadeira e depois trocaram um cumprimento elaborado. Cara, seu cabelo está todo em pé, disse Dex. Dex estava certo. Eu tinha bagunçado o cabelo castanho volumoso de Calvin, e as pontas estavam todas viradas para o alto. Achei que Calvin não fosse ligar, mas ele se curvou para se olhar no espelho retrovisor e disse: que droga, Brit, eu vou jantar com meus pais depois, protestou, tentando inutilmente abaixar o cabelo. E daí? Você vai tomar banho antes, não vai? Falei, cansada de ficar quieta enquanto Calvin e Dex faziam com que eu me sentisse invisível. Você parece meu pai, sempre me dizendo o que eu devo ou não fazer, reclamou. Let me beijar, ok? É nisso que você é boa. Dex bufou, achando graça, e saiu tranquilamente. Quando Calvin e eu ficamos sozinhos de novo, falei, em tom de acusação. Por que você deixou Dex pensar que já transamos? Por quê, meu anjo, qualquer dia desses vamos transar mesmo, disse ele, passando o braço por cima do meu ombro. Ah, é. Engraçado, porque eu prefiro esperar. Então, quando exatamente você ia me contar sua decisão? Ele riu da minha pergunta, mas eu não estava brincando. Queria mesmo ouvir a resposta dele. Corby riu, me trazendo de volta à realidade e ao presente. Diga ao Sr. Bagshaw para pegar leve comigo no próximo teste, se ele não quer eu saia por aí espalhando o caso secreto de vocês. Quando não respondi, ela acrescentou, você não está chateada, né? Sabe que esta brincando. Sei que você não está saindo com o Sr. Bagshaw. Você nunca sairia com um cara sem me contar. Aquilo me fez tomar uma decisão. Nada de hidro hoje à noite, escrevi para Calvin, torcendo para que ele não concluísse que eu estava menstruada. Estávamos juntos fazia algumas semanas, e eu o conhecia como nunca havia conhecido outro garoto, mas não tínhamos chegado ao ponto em que ele podia me levar ibuprofeno e uma bolsa térmica para cólica ou algo do tipo. Quando vou ver você de biquíni? Ele mandou outra mensagem. Um com lacinhos que eu possa soltar. Quando você abrir o jogo sobre nós dois, digitei. Meu polegar pairou sobre o botão de enviar. Por fim, deletei a mensagem. Não ia manipular meu namorado. Eu tinha 17 anos agora e já havia deixado de lado esses joguinhos. Capítulo 19. Eu não sabia quanto tempo Mason tinha caminhado com um dos braços ao redor do meu corpo, me apoiando, me encorajando a seguir em frente. Enquanto descíamos com dificuldade, à procura de qualquer abrigo, eu me esforçava para me manter acordada, porque tinha consciência de que pegava no sono toda hora. Sob outras circunstâncias, eu teria me afastado de Mason, e a ideia de tocá-lo seria repulsiva, mas eu estava cansada demais para me importar. Ele falou algo no meu ouvido. Notei, pelo tom de sua voz, que estava animado. Levantei as pálpebras, observando a infinita paisagem branca rodopiante. Ele apontou para algo mais à frente. Quando finalmente vi o que era, meu coração disparou de alegria. Fomos quase nos arrastando até uma árvore caída, sua complexa rede de raízes agora expostas. Pedaços de lama congelada preenchiam as lacunas, criando uma espécie de caverna, um refúgio secreto para nos abrigarmos. Mason me ajudou a entrar agachada sob a copa de raízes retorcidas e depois entrou também. Protegida da neve e do vento, senti o peso do desespero em meu peito. A árvore cheirava a sujeira e decomposição, mas o lugar estava seco. E, em comparação com o vento forte lá fora, era quase agradável. Mason tirou as luvas e soprou nas mãos fechadas, friccionando firmemente uma na outra. Como estão seus pés? Molhados. Era a resposta mais longa que eu conseguia dar. Meus dentes doíam de tanto baterem, e meus lábios estavam enrijecidos, parecendo duas tiras doloridas de gelo. E ele franziu a testa. Estou com medo de você ter tido lesões por causa do frio. Você devia. Ele parou no meio da frase, mas eu sabia o que ele queria dizer. Eu deveria ter aceitado as meias secas de lã que ele tinha oferecido.
Meus pés tinham perdido a sensibilidade. Até mesmo o formigamento desconfortável tinha ido embora. Era difícil me preocupar com lesões causadas pelo frio intenso quando eu nem conseguia sentir a dor, e quando estava tão cansada que meu cérebro não era capaz de formular um único pensamento. Aqui, beba um pouco de água antes de dormir, instruiu Mason, me passando um cantil. Tomei alguns goles, mas minhas pálpebras já estavam se fechando. Naquele momento semiconsciente, senti meu pai e Ian rezando por mim. Eles sabiam que eu estava com problemas, e estavam de joelhos, pedindo a Deus para me dar forças. Uma sensação serena de calor tomou conta de mim, e expirei suavemente. Não desistam de mim, eu disse a eles em pensamento através da vasta distância que nos separava. Foi meu último pensamento grogue antes de adormecer. Quando acordei, uma luz clara atravessava a malha retorcida de raízes acima da minha cabeça. Luz solar da manhã. Eu tinha dormido por horas. Senti Mason se mexer ao meu lado e percebi com um susto que adormecera aconchegada em seu corpo. Me afastei, mas imediatamente me arrependi, o ar frio preenchendo o espaço vazio onde nossos corpos antes se tocavam. "Está acordada?" perguntou ele, a voz rouca de sono. Me sentei, a cabeça roçando nas raízes. Foi então que notei que Mason havia colocado tapetes à prova d'água embaixo da gente e nos envolvido com cobertores e sacos de dormir. Também fiquei surpresa ao ver as botas de Mason nos meus pés. Elas eram grandes para mim, mas ele tinha apertado bem os cadarços, e meus dedos estavam quentes e confortáveis. Os pés dele estavam cobertos por um grosso par de meias de lã para a trilha, mas eu duvidava que bloqueassem a entrada de ar frio. "Suas meias estavam encharcadas", disse ele. "Você não precisava me dar suas botas", falei, me sentindo muito grata por ele ter feito isso. Pendurei suas botas e meias para secar. Ele apontou para uma das raízes mais baixas, que tinha transformado em um varal improvisado. "Mas, até fazermos uma fogueira, acho que vão ficar só penduradas mesmo, sem secar." "Fogueira", falei, devagar, saboreando a palavra. Uma ânsia deliciosa tomou conta de mim quando pensei em calor de verdade. "Não está nevando agora. É uma boa hora para encontrar lenha", sugeriu ele. Ele estendeu as mãos e começou a desamarrar as botas para tirá-la dos meus pés. É claro que ele precisaria das botas para buscar lenha, mas seu toque tranquilo e familiar me pegou de surpresa. O único garoto que tinha me tocado assim tão intimamente fora Calvin. Mason pegou as botas e as calçou. Um pouco sem graça. Devolvi seu gorro de lã. "Quanto de neve?" perguntei. "Vários centímetros. Qualquer estrada subindo a montanha que estivesse aberta com certeza está fechada agora. Estamos por nossa conta por mais alguns dias, até eles conseguirem tirar a neve." "Não se preocupe", disse ele, olhando para mim como se percebesse que essa notícia poderia ter me assustado. "Enquanto mantivermos a cabeça no lugar, ficaremos bem. Já sobrevivi a coisas piores." Por incrível que pareça, a companhia dele me tranquilizava. Mas eu não deixava de me perguntar se Mason só passava toda essa segurança porque sabia que as estradas estavam obstruídas e que a polícia não podia vir atrás dele. Ele teria tempo de planejar seu próximo passo. Isso pareceu animá-lo, mas me deixava ainda mais deprimida. Ninguém estava vindo me resgatar. Eu sabia que Calvin não pararia de procurar por mim, encontraria Corby e voltaria para me buscar assim que pudesse, mas eu não podia contar com ele. Não podia contar com o meu pai. Não podia contar com a polícia. Parecia que pedras estavam desmoronando em meu peito, uma de cada vez. "Você não vai para muito longe, não é?" perguntei a Mason enquanto ele engatinhava para fora do nosso refúgio. Ele me observou com curiosidade por um momento, em seguida seus olhos brilharam como se estivesse achando graça do que tinha acabado de ouvir. "Está com medo de que eu não volte?" "Não, é só." Sim, isso resumia tudo. Estranhamente, apenas algumas horas antes, eu tentara fugir dele. Eu não confiava nele então, e não tinha certeza se podia confiar agora. Ele ainda precisava de mim para sair da montanha, e provavelmente era só por isso que eu ainda estava viva. Ou não? Eu achava mesmo que Mason ia, me matar? Se ele tivesse matado a garota que encontrei morta na cabana, seria capaz de matar de novo. Mas eu não sabia direito quem a havia matado. E não ia perguntar isso a Mason novamente, não era meu interesse provocá-lo. "Vou procurar galhos secos em volta das árvores", explicou Mason. "Devo voltar em meia hora. Veja se consegue achar resina de pinheiro também", falei. "Resina de pinheiro? Siva. É pegajosa, mas é fácil de extrair, e queima como gasolina quando inflamada." Calvin havia me ensinado esse truque anos antes. Um pequeno sorriso de aprovação brilhou nos olhos de Mason. E, por um breve instante, sua expressão séria e fechada de sempre ficou mais suave. "Resina de pinheiro, então." Dormi até Mason voltar. Ouvi quando ele rastejou por baixo da cobertura de raízes, e, mesmo estando com o corpo rígido de frio, fui depressa vê-lo acender o fogo. Não queria ser chata ou exibida, mas talvez pudesse lhe dar algumas outras sugestões. Eu não esperava colocar o meu treinamento em prática em circunstâncias tão terríveis, mas de repente estava imensamente agradecida por ter aprendido pelo menos algumas técnicas básicas de sobrevivência. Mason colocou 4 pedaços pequenos de madeira lado a lado, formando uma plataforma. Depois retirou a resina pegajosa de pinheiro e despejou no amontoado, piscando para mim. Então usou alguns galhos para construir uma espécie de tenda ventilada. Isso levou tempo, assim como os galhos também demoraram a pegar fogo depois que ele usou o acendedor. Finalmente, uma pequena fagulha se acendeu e os galhos começaram a fazer fumaça, queimando logo depois. Já estaremos aquecidos", prometeu ele. Aquecida. Eu tinha quase me esquecido de como era a sensação. "Por que você está me ajudando, Mason?" perguntei. Ele se remexeu,
inquieto, depois ficou em silêncio e pensativo. Por fim, disse, sei que você não acredita em mim, mas nunca quis machucá-la. Quero ajudá-la. Quis ajudá-la desde o início, mas as coisas saíram do controle, disse ele, com um ar distante. Você estava com medo do Shawn? Medo de contrariá-lo? Eu deduzira que Shawn tinha medo de Mason, mas talvez tivesse entendido errado. Mason não respondeu. Não lamento que ele esteja morto, mas sinto muito que você o tenha perdido. Sinto muito por você tê-lo visto morrer. Mason deu uma risada amarga, balançando a cabeça entre os joelhos. Eu também, disse ele, taciturno. Você não faz ideia. Não achei que ele fosse morrer, daquele jeito, acrescentei em voz baixa, ainda confusa pela atitude impulsiva que Calvin tomara ao matar Shawn. Deixa Shawn pra lá, disse Mason. Os alhos momentaneamente assim turvando de passar. Ele piscou, aparentemente procurando apagar qualquer relutância em aceitar que Shawn realmente se fora. Somos só você e eu a partir de agora. Uma equipe, certo? Ele estendeu a mão. Olhei para sua mão, mas não a apertei. Por que eu deveria confiar em você? Parece uma entrevista de emprego. Por que eu deveria contratar você? Porque você é a melhor pessoa para o trabalho. Estou falando sério. Ele deu de ombros. Você só tem a mim. Isso não é um bom motivo para eu confiar em você. Se eu estivesse presa nesta árvore caverna com Shawn, não confiaria nele, mesmo se ele fosse o único ser humano em milhares de quilômetros. Está mais para uma toca, na verdade. Resisti à vontade de bufar. Por que você precisa de mim? Você sabe como fazer uma fogueira. Claramente já passou algum tempo na floresta antes. Você é bom em rastreamento. Por que não me deixa aqui e se vira sozinho? É isso que você quer? Claro que não. Falei rapidamente, estremecendo só de pensar em enfrentar a imensa e inóspita extensão das montanhas sozinha. Quer dizer, temos mais chances de sobreviver se ficarmos juntos. É exatamente o que eu penso. Então você está me usando. Não mais do que você está me usando. Fiquei em silêncio. Havia certo alívio em finalmente poder fazer algumas perguntas a Mason, mas nossa conversa não foi tão satisfatória quanto devia. Eu tinha a nítida impressão de que suas respostas não eram francas. Ele me dava apenas o suficiente, uma mordidinha na isca, nada mais. Você quer uma razão para confiar em mim? Propôs Mason, finalmente, notando minha frustração. Meu nome não é Mason. É Jude. Tive um sobressalto. O quê? Ele pegou a carteira no bolso de trás da calça. Sua carteira de motorista estava guardada em um compartimento plástico transparente. Ele a pegou e me deu. Olhei para a carteira de motorista de Wyoming em nome de Mason K. Guertzen. Parece real, não? Disse Mason. Mas não é. Ele então me passou uma segunda carteira de motorista, que estava cuidadosamente escondida atrás da primeira. Só que, dessa vez, usou o polegar para esconder o sobrenome e o endereço. A segunda carteira de motorista tinha a mesma foto que a primeira, mas havia sido emitida na Califórnia. Não entendo, falei. Eu não queria que Shawn soubesse meu verdadeiro nome. Por que não? Eu não queria que ele soubesse nada sobre mim caso tivéssemos algum desentendimento. Eu não confiava nele. E, embora não tenha certeza de que posso confiar em você também, estou me arriscando aqui. Espero que você agora dê o próximo passo. Se eu me abrir com você, talvez eu possa convencê-la a compartilhar seus segredos. Eu não tenho uma identidade secreta. E não tenho nenhum segredo, rebati, me perguntando que tipo de truque era aquele, que informação ele queria de mim. Isso não é verdade. Você me disse que veio sozinha para as montanhas com Corby. Fequei a cara. Viemos. Então o que o seu ex está fazendo aqui? Calvin. É esse o nome dele, certo? As estradas estão fechadas. Ele deve ter subido antes de a primeira tempestade cair, há 2 dias. Você sabia que ele estaria aqui em cima? E se eu soubesse? Perguntei, na defensiva. Por que você não falou dele? Lá na cabana, antes de saber que Shawn era perigoso, por que não nos contou a verdade? Porque eu estava interessada em Shawn e não queria estragar minhas chances falando do meu ex. Era uma verdade muito vergonhosa para admitir, então lhe dei uma resposta que me permitiria ficar em paz comigo mesma. Talvez eu não tenha confiado totalmente em Shawn ou em você, e queria ter uma carta na manga, caso fosse necessário. E, pelo que vi, fui inteligente. Calvin pegou Shawn totalmente desprevenado. Então me dei conta de que se não tivesse tentado fugir da cabana da guarda florestal, Calvin teria pegado todos nós de surpresa, e eu estaria com ele agora. Perceber isso me deixou sem ar, como se eu tivesse levado um soco no estômago. Você acha que Calvin está em Idlefield? Perguntou Mason. Não sei. Mas eu achava que Calvin estava lá. Se ele tivesse encontrado Corby, com certeza a levaria para Idlefield. Você sabe chegar a Idlefield daqui? Encarei Mason, tentando descobrir o que ele estava planejando. Eu estava com o mapa de Calvin e podia chegar até Idlefield. Mas por que Mason iria querer me ajudar a ir até lá? Acho que sim, respondi finalmente, sem saber direito se deveria abrir o jogo assim sem antes entender o que ele queria com aquilo. Idlefield fica mais perto do que o posto central da guarda florestal? Cerca de 1 quilômetro mais perto. Então acho que deveríamos ir para lá. Que tipo de cara é esse Calvin? Precisa mesmo perguntar? Tipo que é do tipo que não deixa ninguém mexer com ele. Você deve ter percebido isso na cabana. Quando nos fizeram reféns, vocês não tinham ideia de onde estavam se metendo. Calvin não vai desistir até me encontrar. Ele saiu para procurar Corby, mas vai voltar. Você tem toda a razão de ter medo, Mason, alertei-o. Jude, corrigiu. Você quer mesmo que eu o chame assim agora? Perguntei, um pouco exasperada. Venho chamando você de Mason esse tempo todo. Não sei se consigo vê-lo como outra pessoa. Seus olhos encontraram os meus, e um ar estranho e impenetrável passou pelo rosto dele.
Experiment. Jude. Falei, ainda mais irritada. Jude. Repeti, de maneira mais suave dessa vez, me acostumando com o som. Na verdade, eu achava que preferia chamá-lo assim, embora nunca fosse confessar isso a ele. É tão curto. Sempre preferi nomes de garotos com vogais mais abertas. E me faz lembrar aquela música dos Beatles. Ou do Jude Law, com quem você não é nada parecido, acrescentei rapidamente. Ele passou a mão no queixo, fingindo refletir. É verdade, ele não teve a sorte de se parecer comigo. Sem querer, ri alto. E imediatamente me arrependi, porque Mason, Jude, sorriu também, claramente satisfeito com a piada. O sorriso pareceu abrir todo o seu rosto, suavizando os ângulos rígidos e tornando seus olhos distantes mais calorosos. Por um momento, achei aquela imagem muito sedutora, e na mesma hora me repreendi por ter me sentido atraída por ele. Não era real. Se a síndrome de Estocolmo existia, eu tinha certeza de que minha atração era um sintoma inicial. Ainda assim, talvez eu passasse a chamá-lo de Jude mesmo. Se iríamos trabalhar juntos para continuarmos vivos, seria útil pensar nele como alguém diferente. Não como o cara que tinha me sequestrado, mas como alguém com um passado obscuro. Alguém que não tinha enfrentado Sean, mas que gostaria de tê-lo feito. Alguém que iria me ajudar, se eu o ajudasse. Meu nome é uma homenagem a São Judas Tadeu, o apóstolo, também conhecido como Judas, padroeiro das causas perdidas. Olhei para ele, desconfiada. Padroeiro das causas perdidas? E isso lá é verdade? É claro que é verdade. Estou aqui com você, não estou? Projetei o queixo para a frente. Está insinuando que sou uma causa perdida? Perguntei. Na verdade, disse ele, sério. Penso o oposto. Acho que você é capaz de mais coisas do que as pessoas pensam. Às vezes imagino que tipo de garota você era antes dessa viagem. Ele imaginava coisas sobre mim? Que outras coisas ele pensava a meu respeito? Ele me olhou de um jeito que fez eu me sentir cada vez mais transparente e desconfortável, e continuou. Vi como você e Corby interagiam, e isso me fez pensar se, onde mora, na frente de seus amigos e familiares, você mostra uma versão ligeiramente diferente da verdadeira Brit. Uma versão menos capaz. Você não é essa garota aqui nas montanhas. Gosto de ver que enfrenta seus medos. Ei, embora não seja algo que as pessoas considerem normalmente uma virtude, você tem muito talento para mentir. Quantas vezes você persuadiu Sean com uma mentira convincente? Não gostei do jeito demorado e tranquilo com que seus olhos castanhos me encararam. Se essa coisa de sequestro não der certo, me apressei em dizer, você poderia tentar a sorte no ramo de leitura de mentes. Ele esfregou o polegar e o dedo indicador, como se pedindo dinheiro. O mínimo que você pode fazer é me dar minha primeira gorjeta. Bem, aqui vai uma dica. Da próxima vez, tente se concentrar em uma história que não seja tão excêntrica e infundada. Sua vítima poderia acabar acreditando. Brinquei. Então foi a minha vez de me sentir convencida ao ver que seus olhos brilharam, achando graça. Eu podia estar presa naquela imensidão de neve, mas, ei, pelo menos não tinha perdido meu senso de humor. Você acha estranho Calvin ter atirado em um homem desarmado? Perguntou Jude, voltando ao assunto anterior. Heseriai. You query a defender Calvin. Tinha pensado muito em todas as formas possíveis de justificar suas ações. Ele estava transtornado de preocupação. Achava que Sean tinha machucado Corby e a mim. Tinha feito a melhor jogada sob as circunstâncias que se apresentaram diante dele. Eu tinha tentado me convencer, mas a verdade é que estava profundamente perturbada com o que Calvin tinha feito. Não acho. Falei, com uma longa inspiração. Ele sabia que Sean estava mentindo. Calvin não é idiota. Ele sabia que Corby e eu estamos, em perigo, e sabia que Sean era pelo menos parcialmente responsável. E Sean estava longe de ser inocente. Quantas vezes ele apontou uma arma para mim e para Corby? Estávamos desarmadas. Você não pareceu se importar quando isso aconteceu. Só está com raiva porque Sean era seu amigo. Se os papéis tivessem sido invertidos, Sean teria atirado em Calvin sem pensar duas vezes. Você não pode me dizer sinceramente que Sean sentiu remorso quando atirou no guarda florestal. E não se esqueça do policial que ele acertou antes de vocês fugirem para as montanhas, ou da garota que ele mandou para o hospital. Sean não tinha respeito algum pela vida. Não lamento que Calvin tenha atirado nele. Jude Sancho. Não de uma forma que me levasse a crer que ele concordava comigo. Era como se agora ele entendesse o que se passava pela minha cabeça. Acho mesmo que deveríamos ir a Idlefield. Se Calvin conseguir encontrar Corby, vai levá-la para lá. O que significa que levar você a Idlefield, e a seus amigos, deve ser nossa prioridade. Olhei para ele com curiosidade. Por que você está me ajudando? Perguntei, pela segunda vez. Ele se encostou nas raízes, entrelaçando os dedos atrás da cabeça e cruzando os tornozelos, parecendo um lenhador despreocupado. Talvez eu esteja nessa por mim. É do meu interesse me explicar ao Calvin. Não quero que ele atire em mim também, sugeriu, com um tom despreocupado, mas, e talvez eu tenha imaginado isso, com um toque sombrio de seriedade. Capítulo 20. Jude e eu estávamos sentados em tapetes e em um saco de dormir sob a árvore, aconchegados em volta do fogo, absorvendo toda a onda de calor possível. Jude me fez mais algumas perguntas sobre Calvin, o que me fez pensar que estava com medo dele, mas na maior parte do tempo conversamos de um jeito descontraído. Enquanto Jude falava, me peguei pensando nele. Em por que ele tinha deixado a Califórnia. Em como ele havia se envolvido em uma amizade, talvez parceria fosse uma palavra melhor, com Sean. Eu queria perguntar todas essas coisas, mas tinha medo de que ele visse isso como um truque para fazê-lo revelar detalhes que eu poderia usar mais tarde para ajudar a polícia a identificá-lo. O que, em parte, era a minha intenção.
Eu tinha a obrigação moral de ajudar a polícia a capturar Jude. Mas, em um nível mais pessoal, eu estava ficando cada vez mais curiosa sobre ele. Por razões que não queria analisar. Eu estava começando a cochilar ao som baixo e agradável da voz de Jude, quando, de repente, ele disse: quando chegarmos a Idlefield, Calvin vai querer me entregar às autoridades. Foi de Shawn a ideia de sequestrar vocês, mas eu fui cúmplice. E ele franziu a testa. Talvez Calvin venha pra cima de mim com tudo. Com medo de que Jude pudesse mudar de ideia sobre ir até Idlefield, eu não titubeei em dizer: podemos dizer ao Calvin que você se voltou contra Shawn e me ajudou a fugir. Sua história não vai bater com a de Corby. Vamos dizer ao Calvin que você se voltou contra Shawn depois que me sequestraram. Que você estava com medo de enfrentar Shawn no início, porque ele era o líder e tinha uma arma, mas, quando viu a maneira horrível como ele me tratou, você decidiu resolver as coisas por conta própria. Jude balançou a cabeça, não totalmente convencido. Isso não apaga o fato de que sequestrei você. Calvin não me parece ser muito piedoso. Para ele, não existe essa coisa de erro. Ele vai querer vingança. Não existe essa coisa de erro? Paris algo ok, o pai de Calvin Daria. Pensei. Vou falar com ele, sugere. Ele vai me ouvir. Sério, Brit, disse ele em um tom incongruentemente equilibrado. Não tive a impressão de que Calvin é do tipo que ouve as pessoas. Ele não ligou para o que Shawn tinha a dizer. A conversa, de repente, saiu do controle. Eu tinha que convencer Jude de que Calvin não iria feri-lo, mas a verdade era que eu não tinha certeza de como Calvin reagiria quando chegássemos a Idlefield. Principalmente porque ele matara Shawn. Eu não queria acreditar que ele seria capaz de atirar em Jude a sangue frio também, mas não podia descartar a possibilidade. Mesmo no caso improvável de você conseguir fazer Calvin desistir, e quanto à polícia? Continuou ele. Você vai ter que relatar o que aconteceu. Tudo vai vir à tona, inclusive meu papel no seu sequestro. Não. Balancei a cabeça com firmeza. Não vou contar a eles sobre você. Não de propósito, talvez. Mas vai ter que contar a eles sobre mim. Eles vão fazer uma enxurrada de perguntas, e a verdade vai aparecer. Você foi arrastada para essa confusão por acidente. Não tem nada a esconder. Não tem nenhuma razão para me acobertar, e nós dois sabemos disso. Isso não é verdade. Ouça, foi ideia do Shawn nos fazer reféns. Se você prometer me ajudar, eu minto por você. Eu falo qualquer coisa que você quiser. Conkley, desesperada. Ele se virou para mim, os olhos castanhos e envolventes me encarando. Você acha que só estou ajudando você porque quero algo em troca? Eu não sabia porque ele estava me ajudando. Mas fazia sentido que esperasse algum tipo de retribuição. Até aquele momento, eu evitara qualquer especulação séria sobre o que teria que fazer para sobreviver naquele lugar, mas eu ia conseguir sair. Não morreria nas montanhas, não mesmo. Faria o que fosse preciso. Se tivesse que transportar minha mente para outro lugar no processo, que assim fosse. Jude se moveu na minha direção de repente, e eu recuei, arfando, assustada. Só fui perceber que ele só estava mudando de posição e deslocando o peso do corpo quando já era tarde demais. Ele bufou de raiva. Pensou o quê? Que eu fosse bater em você. Entre outras coisas. Você está apavorada imaginando todas as coisas sórdidas que eu poderia fazer com você só porque vou ajudá-la a chegar a Idlefield. Não precisa negar, a repulsa está estampada no seu rosto. Bem, pode parar com o pânico. Não vou forçá-la a nada. E vou tentar esquecer que você achou que eu seria capaz de fazer algo assim. Fiz você refém porque não vi outra opção. Sinto muito por você ter sido arrastada para essa confusão, mas devo lembrá-la que tentei impedir que tudo isso acontecesse. E já que estamos falando do meu caráter, deixe-me tranquilizar sua consciência. Nunca estive com nenhuma mulher que não quisesse estar comigo, concluiu ele, com um ressentimento discreto e velado. Eu não conheço você, gaguejei, abalada não só pela perspicácia dele, mas também pelo tema da conversa. Eu não queria falar sobre sexo com Jude. Só queria sair dali viva. Então me desculpe se duvido das suas intenções. Jude tinha um comentário mordaz na ponta da língua, vi isso em seus olhos, que ardiam de raiva, mas no último instante a tensão se esvaiu de seu rosto, e ele se acalmou, adquirindo um ar soturno. Coloquei a cabeça entre os joelhos. Queria que as minhas meias secassem logo. Eu não conseguia esticar completamente as pernas em nossa pequena fortaleza sem encostar em Jude. Ele estava sentado tão perto que eu podia ouvir sua respiração, e cada expiração soava agitada. Por que você terminou com seu ex? Perguntou Jude de repente. Ele não olhava para mim, mas notei que estava fazendo o máximo para soar amigável. Talvez não amigável. Só não ofendido. Como eu, ele provavelmente percebeu que estávamos presos ali juntos, e era do nosso interesse manter as coisas no nível mais civilizado possível. Você disse o nome dele algumas vezes enquanto dormia. Em vez de me sentir constrangida, fiquei chateada por não me lembrar do sonho. Na maioria das vezes eu sonhava que Calvin e eu não tínhamos terminado. Que ele ainda morava a 3 quarteirões de distância, que eu podia ligar para ele ou passar na sua casa sempre que quisesse. Sonhava que ainda íamos juntos para a escola, e que ele guardava os livros e os óculos escuros no meu armário. Eu nunca sonhava com o lado ruim do nosso relacionamento, as vezes em que Calvin ficava mal-humorado depois de brigar com o pai e se recusava a falar comigo, punindo seu pai indiretamente através de mim. Durante esses momentos, Calvin parecia mesmo acreditar que era ele contra o mundo. Eu tentava me esquecer dessas coisas, principalmente agora, que precisava me apegar a algo otimista, que me desse esperança. Ele terminou comigo. Que cara burro, disse Jude, abaixando a cabeça para me olhar. Ele sorriu. Eu sabia que ele só estava falando isso para que eu me sentisse melhor. Ele não é burro, é muito inteligente, isso sim. E é excelente em fazer trilhas.
Conhece estas montanhas muito bem, acrescentei, deixando a ameaça no ar. Se não formos para Idlewild, ele vai me encontrar. Ele vem muito aqui? Vinha. Antes de ir para a faculdade. Ele é calouro? Aham, em Stanford. Jude fez uma pausa, absorvendo a informação em silêncio. Depois de um instante, deixou escapar um assobio. Você está certa. Ele é inteligente. Inteligente o bastante para nos encontrar na cabana da guarda florestal, retruquei. Inteligente o bastante para não ser enganado por Shawn. Que ele matou. Por mentir e sequestrar. Ele deve ter um temperamento difícil. Calvin não tem um temperamento difícil. Ele só. Como justificar aquilo? Ele tem um grande senso de justiça, que se traduz em atirar em homens desarmados. Shawn atirou no guarda florestal, que estava desarmado, então isso é um caso do sujo falando do mal lavado. Você, por acaso, se lembra de quantos pontos Calvin fez na prova para a faculdade? Buffet. Por que você quer saber isso? Só estou curioso para saber se ele me superou, se é mais inteligente do que eu. Ele fez 2100, anunciei, com orgulho. Superei isso. Jude bateu palmas, claramente impressionado. Bem, isso com certeza faz você entrar em Stanford. Calvin tirava notas horríveis para se vingar do pai, que sempre deu muita importância a boletins e à classificação dos alunos, e depois arrasou nas provas para a faculdade. Isso é a cara do Calvin, acrescentei. Ele tem que fazer as coisas do seu jeito, principalmente quando se trata do pai. Eles não se dão muito bem. Você visitou Calvin em Stanford? Alguma vez já foi naquele restaurante no centro da cidade, o Kirk, com as paredes verdes? Eles fazem a melhor batata frita que existe. Não, nós terminamos algumas semanas depois de ele ir para a faculdade. Como você sabe essas coisas sobre Palo Alto? Já esteve lá? Eu cresci naquela área, nos arredores de São Francisco. Você está mesmo longe de casa. Ele balançou a mão, como se quisesse dizer que não era nada demais. Eu estava cansado do clima perfeito. Todo mundo precisa de uma nevasca de vez em quando, uma aventura de vida e morte, você sabe. Hilário. Revirei minha mochila, na esperança de que, ao pegar as roupas no jipe, Jude tivesse por acaso pegado também. Sam. Estava ali. O boné de beisebol de Stanford que Calvin tinha comprado quando ele e o pai visitaram a faculdade no ano anterior, enquanto Calvin ainda se decidia entre Stanford e Cornell. Alguns dias antes de Calvin ir para lá, perguntei se eu poderia ficar com o boné enquanto ele estivesse fora. Eu queria algo especial dele, e mesmo agora não tinha a menor intenção de devolver. No fim das contas, neo chega a ser uma troca justa, e o tinhadeiro e ali meio coração inteiro. Calvin me deu este boné antes de ir para a faculdade. É o mais perto de Stanford que já estive. Calvin deu isso para você? Estendi o boné para ele, mas Jude não o pegou de imediato. Sentou-se todo empertigado, como se não quisesse nada ligado a Calvin e ao meu passado. Por fim, hesitante, pegou o boné da minha mão. Então o virou de um lado e depois do outro, examinando-o sem dizer uma palavra. Parece que você usou o boné enquanto pintava uma parede, comentou ele, esfregando o polegar em uma mancha amarela. Provavelmente caiu mostarda nele em algum jogo de beisebol. Passei a uma do polegar sobre a mancha, soltando uns farelos. Calvin adora beisebol. Seu pai nunca o deixou jogar, porque coincidia com as temporadas de tênis e corrida, mas ele sempre ia aos jogos. Seu melhor amigo, Dex, era o lançador da nossa escola. Quando Calvin era garoto, ele dizia a todo mundo que ia ser jogador profissional. Uma vez, ele me levou para ver os Bays jogarem em Salt Lake. Inesperadamente, minha voz falhou com a lembrança. Cada vez que os Bays marcavam, Calvin se inclinava e me beijava. Ficávamos em nossos lugares, escondidos por um mar de fãs que se levantavam para comemorar, e compartilhávamos esse momento íntimo no meio da multidão. Cobre o rosto com as mãos. Mais do que nunca, eu sentia falta de Calvin. Se ele estivesse ali, me tiraria da montanha. Eu não precisaria mais me esforçar para ler o mapa, porque ele me guiaria. Esfreguei os olhos para não chorar, mas era o que eu queria fazer. Entregar os pontos e chorar bastante. Você sente falta dele? Sim, e eu sentia. Principalmente naquela situação. Você encontrou o Calvin depois que ele foi para a faculdade? Perguntou Jude. Antes do posto de gasolina, quer dizer. Alguma vez você teve a chance de conversar com ele para pôr os pingos nos is? Não. Calvin nunca voltou para casa. Até 2 dias atrás, eu não o via fazia 8 meses. Nem mesmo no Natal? Perguntou ele, erguendo as sobrancelhas. Não. Não quero mais falar sobre Calvin, e também não quero falar sobre mim. Eu não queria falar sobre Jude também, mas isso me parecia mais seguro do que entrar no jogo perigoso de desejar que Calvin estivesse ali. Jude me passou o cantil de novo, mas eu não estava com vontade de beber água velha. Queria uma coca e cereais e purê de batata com molho e torradas com manteiga de verdade, não margarina. De repente, me toquei de que não comia nada desde a noite anterior. Meu estômago se contraiu dolorosamente, e me perguntei como Jude e eu iríamos sobreviver à longa caminhada até Idlewild com nada além de água. Jude, sempre atento, leu meus pensamentos. Temos 3 cantis de água e 2 barras de granola, mas acho melhor economizarmos a comida até realmente precisarmos. O que aconteceu com o quarto cantil? Ouvi Shawn dizendo que tínhamos 4 na cabana. Deixei um para Corby. Ele levou o dedo aos lábios. Não conte para Shawn. É o nosso segredinho. Olhei para ele. Não achei graça no humor mórbido, mas seu ato de generosidade me fez ficar com um nó na garganta de emoção. Eu queria apertar sua mão e chorar ao mesmo tempo. Você fez mesmo isso? Consegui perguntar finalmente. Deixei um cantil e 2 barras de granola. É o suficiente para ela sobreviver à tempestade.
Em mais um dia ou dois, ela vai conseguir ir até a estrada. Vai ficar bem. Sei que você está preocupada com ela, mas, dadas as duas opções, ficar no calor da cabana, por mais solitário que seja, ou vir com a gente e se arriscar a este clima, a exaustão e a fome, ela levou a melhor. Quando mentiu sobre ela ter diabetes, você provavelmente salvou a vida de sua amiga. Sei que eu disse que só acobertei sua história pensando em mim mesmo, mas eu estava frustrado quando falei isso, e, no calor do momento, perdi a paciência. A verdade é que eu vi o que você estava fazendo, e fiquei impressionado com a sua esperteza e a sua coragem. Eu devia ter dito isso a você na hora. Então estou falando agora. Você devia ter orgulho do que fez. Mal prestei atenção ao elogio. Estava concentrada demais na primeira coisa que ele disse. Was, por que você faria isso por Corby? Perguntei, perplexa. Está surpresa em ver que não sou tão mal assim? Perguntou ele, com um ar cansado. Aquele era o seu maior ato de bondade até então, e eu não sabia o que dizer. Por mais tentadora que minha reação inicial fosse, encará-lo com indiferença e frieza, eu não tinha mais energia para nada. Estava cansada de construir barreiras. Pisquei para me livrar das lágrimas e soltei o ar, trêmula. Obrigada, Jude. Nem sei como agradecer, falei. Ele aceitou minha gratidão com um aceno de cabeça. O gesto escondia uma discreta careta, que, eu tinha quase certeza, representava seu desconforto em ser considerado um herói. Para poupá-lo do constrangimento, decidi mudar de assunto. Será que minhas botas e meias já secaram? Preciso ir ao banheiro. Eu queria olhar o mapa de Calvin de novo, principalmente se fossemos partir em pouco tempo, mas também precisava mesmo ir ao banheiro. Depois de amarrar as botas, saí do abrigo. Não andei o bastante para perder de vista nosso acampamento temporário, apenas o suficiente para ter um pouco de privacidade. Fui para trás de uma árvore e peguei o mapa de Calvin. Ele havia marcado uma cabana de caça velha e abandonada a menos de 400 metros. A descrição dizia: telhado aceitável, boa proteção contra o vento. Pena eu não ter conseguido achar o lugar na noite anterior, no meio da tempestade. Calvin fizera um ponto verde ao lado da cabana de caça. Havia dois outros pontos verdes idênticos no mapa. Marcava a cabana onde eu tinha encontrado Jude e Sean. O terceiro ponto verde também parecia marcar um abrigo. Ao lado desse ponto, as anotações de Calvin só diziam: janelas quebradas. O lugar provavelmente estava abandonado, mas ficava entre nossa posição atual e Idlefield. Com sorte, Jude e eu poderíamos descansar lá. Na esperança de encontrar algo útil na cabana do caçador, como barras de granola deixadas para trás por pessoas fazendo trilhas, e porque eu já estava por perto, decidi ir até lá dar uma olhada. Jude não sentiria minha falta se eu demorasse mais alguns minutos. Usei o mapa para me orientar por entre as árvores. Galhos se prendiam às minhas roupas, me fazendo pensar em dedos magros e com garras. Estremeci e procurei afastar aquela imagem amedrontadora da minha mente, desejando de repente ter levado Jude comigo. Por fim, as árvores ficaram mais esparsas, revelando uma construção de madeira sombria e austera, sem janelas, que parecia ter bem mais de 100 anos. A porta era tão pequena e estreita que eu teria que me curvar para passar por ela. O tamanho da porta não foi um erro grosseiro de cálculo por parte dos montanheses que tinham construído a cabana. Quando os primeiros caçadores chegaram à área, Wyoming e Idaho eram densamente povoados por ursos pardos. Eles ainda habitam a área, mas em quantidades bem menores. Os caçadores construíam entradas bem pequenas em suas cabanas, de modo que fosse impossível para um urso pardo passar, preservando assim as peles de castor e as vidas dos caçadores. Eu devia esse conhecimento de curiosidades históricas a Calvin, que, junto com Dex, tinha esperado uma tempestade passar no que devia ser uma cabana de caça parecida com aquela, na primavera anterior. Quando me aproximei, um pedaço de fita amarela preso em uma artemísia chamou minha atenção. Uma fita, dessas usadas pela polícia para isolar uma área. Um arrepio de familiaridade percorreu minha espinha, como se aquela pista devesse significar algo para mim. A porta da cabana rangeu com o vento. Comecei a recuar, subitamente tomada por um mau pressentimento. Senti meu cabelo arrepiar. Meu olhar estava fixo na porta, com medo de que algo terrível saísse dali se eu me virasse de costas. E foi então que tive um estalo. Eu conhecia aquela cabana. O lugar tinha aparecido no noticiário em outubro do ano anterior, quando uma garota da região, Kimani Ovel, fora encontrada morta lá dentro.